Amigos, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e alcance você e a sua casa. Quero deixar para você mais uma palavra, mais uma reflexão, falando a respeito da oração, né? Se eu for perguntar para você nessa manhã, ou nessa tarde ou à noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas se eu fizer para você a seguinte pergunta, né? Se você está orando por algo, com certeza você vai falar que sim. Mas você está esperando pela resposta? Porque às vezes existem pessoas que elas até oram, mas o problema é que elas não têm aguardado pela resposta. Ou seja, principalmente quando surge uma situação, um problema, né? E a pessoa ela se sente tão pressionada pelaquele problema, pelaquela situação, que a pessoa ela resolve por conta própria, né? Ela decide resolver por sua própria conta aquela situação. Ou seja, a pessoa está mostrando que ela não está confiando em Deus, né? Que ela não está esperando Deus agir, não está esperando Deus trabalhar, né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema no casamento, ela ora a Deus para Deus ajudar ela. Só que em vez de ela deixar Deus agir, né? Ela vai agindo por conta própria. Ah, quer saber? Vou me separar mesmo. Vai cada um para o seu canto. Ou seja, ela não esperou pela resposta de Deus. E não é só no casamento, mas em todas as áreas, né? Se você está orando por algo, meu amigo e minha amiga, aprenda, né, a esperar pela resposta. Porque se tem alguém que é fiel, né, esse alguém é quem? Esse alguém é, com certeza é o nosso Deus. Ele é fiel. Ele vai responder você. Só que você tem que entender que não é no seu tempo e nem do seu jeito. Você tem que aprender a entender isso, que o trabalhar é de quem? É de Deus, né? A maneira que Deus faz é Ele que sabe. E o tempo também pertence a Ele. Mas existem pessoas que estão agindo igual a um dos discípulos, né? É a palavra que eu vou deixar para você hoje, lá em Lucas capítulo 22, versículo 49, versículo 50, fala sobre quando Jesus foi preso, né? Jesus ele estava sendo preso, para você ver uma coisa, né? Jesus ele foi preso como se fosse um criminoso, um bandido perigoso, né? Vieram soldados, uma grande multidão para capturá-lo, né? E os discípulos de Jesus, diante daquela situação, principalmente o Pedro, né? Eles ficaram desesperados, eles ficaram sem saber o que fazer. Mas aquilo tinha que acontecer, né? Jesus iria ser crucificado e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que eles não, o Pedro, né? Ele se deixou guiar pelo desespero, né? O Pedro ficou desesperado a ver que Jesus estava sendo preso, melhor dizendo, e ele foi capaz de pegar a espada e cortar a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Só que antes dele fazer isso, ele havia perguntado para Jesus se podia fazer isso. Olha só, está lá no versículo 49, Lucas 22, 49. Diz assim, ó: E quando viam o que ia acontecer, os que estavam com ele, disse: Senhor, atacaremos a espada? Ou seja, eles perguntaram, né? Senhor, a gente pode atacar
né? Mas olha só no versículo 50. Em Lucas não fala o nome desse discípulo, mas em João fala, né? Diz assim, versículo 50. E um deles feriu, decepando a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Ou seja, foi o Pedro, né? O que eu entendo aqui? Eles consultaram a Jesus, né? Eles fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, nós podemos atacar, né? Só que o detalhe foi o que eles não esperaram pela resposta. O Pedro já foi tirando a espada lá e foi ferindo a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco, né? No Evangelho de João fala o nome dele. Então, meu amigo e minha amiga, essa lição para a nossa vida é a seguinte coisa: às vezes muitas pessoas estão buscando de Deus uma confirmação, uma resposta, né? Senhor, eu posso trabalhar naquela empresa. Senhor, abre a porta daquele serviço. Senhor, eu posso comprar aquele carro, eu posso comprar aquela casa. Senhor, me dá uma resposta. Senhor, eu preciso dessa resposta. Ou seja, a pessoa ela tem pedido a Deus uma resposta, mas o problema é que a pessoa não tem aguardado por essa resposta. A pessoa vê o tempo passar, ela se sente pressionada por uma situação, desesperada, né? Por causa de uma situação. Aí, em vez da pessoa esperar Deus responder, ela vai fazendo igual Pedro fez, ela vai agindo precipitadamente. Meu amigo e minha amiga, não faça isso. Se você está esperando por uma resposta de Deus, aguarde por ela, porque ela vai vir. Deus ele não vai brincar com a tua fé. Deus ele não vai decepcionar você. Você pode ter certeza disso. Não sei em favor do que você está orando, em favor do que você está buscando, mas aprenda a aguardar, a esperar pela resposta. Não seja precipitado, senão você pode sofrer, você pode passar por situações que Jesus não quer que você passe, né? O Pedro, depois que cortou a orelha do soldado, Jesus foi lá, fez um milagre, pôs a orelha no lugar, pôs o pedaço da orelha no lugar, mas eles poderiam ter evitado esse constrangimento, né? Eles poderiam ter esperado Jesus responder, né? Porque Jesus respondeu. Depois que o Pedro fez aquilo, Jesus deu uma bronca nele. Só que ele poderia ter evitado isso, se ele tivesse esperado, aguardado pela resposta. E às vezes tem pessoas que, depois que ela faz, vamos assim dizer no português claro, depois que ela comete o erro, que ela faz a besteira, né, de agir precipitadamente, aí ela vai buscar Deus. É claro, Deus é misericordioso, vai ajudar. Só que aí a pessoa vai passar por coisas que ela não precisava ter passado. Ela poderia ter evitado se aguardasse pela resposta de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, aguarde pela resposta. Porque se você tem sido uma pessoa honesta diante de Deus, se você tem sido uma pessoa sincera diante de Deus, porque Deus não procura pessoas que saibam orar, né? A oração não tem segredo. A oração é uma conversa que você tem com Deus. Deus ele não é uma pessoa física, mas ele é uma pessoa espiritual, como se você estivesse conversando com alguém, né? Com alguém físico. A oração é uma conversa. Como toda conversa, você tem que ser sincero. Então, a oração é assim. Se você tem sido essa pessoa sincera, honesta, diante de Deus, então Deus está te ouvindo, meu amigo e minha amiga. Agora,
a resposta, o tempo da resposta, aí já é com Ele. Aprenda a aguardar, aprenda a esperar, porque Deus vai te responder e vai fazer além daquilo que você imagina, tá bom? Tem oração que Deus responde instantaneamente, né? Já aconteceu na minha vida mesmo, de eu fazer oração que Deus respondeu instantaneamente, mas tem oração que leva um tempo. Tem coisas que até hoje eu estou pedindo para Deus e ainda não alcancei a resposta. Mas eu sei de uma coisa, eu vou alcançar, porque o meu Deus é grande, o nosso Deus é grande, tá bom? Então, fica aí com essa mensagem. Se você está buscando algo de Deus, aguarde pela resposta, tá bom? Deus abençoe você, até uma próxima oportunidade. Se eu não te conhecer aqui na Glória, a gente se encontra. Seja abençoado no nome de Jesus.